Essa lista é da seção 14.2 do STURT volume 2, 7ª edição. Aqui nessa lista de exercício, nesse bloco aqui do 5 ao 22, pede o seguinte: determine o limite se existir ou mostre que o limite não existe. Vamos fazer o exercício 9. Tá? Então aqui nós temos uma função com duas variáveis. E qual é o domínio natural de uma função com duas variáveis? A princípio é o R2, mas podemos observar aqui que a expressão tem variáveis no denominador. Então essa expressão, parte da expressão que está no denominador, não pode ser nula. E x ao quadrado mais 2y ao quadrado é nulo apenas quando x e y são nulos ao mesmo tempo. Ou seja, essa função aqui existe em todo o R2, exceto no ponto 0, 0. E é justamente esse ponto que o limite faz referência. Imagem não existe, mas quando estamos perto do ponto 0, 0. Então, pensando só no domínio, essa função aqui existe em todos os pontos do plano XY, exceto no ponto 0, 0. Mas quando eu estou perto do ponto 0, 0, pontos próximos do ponto 0, 0 tem imagem. Será que eu posso me aproximar pelo eixo X, pelo eixo Y, pela identidade, por uma parábola, por uma senoide, por qualquer outro caminho, que não importa o caminho, conforme eu me aproximo do ponto 0, 0, a imagem vai tender sempre ao mesmo valor? Se isso ocorrer, o limite existe. Se eu me aproximo do ponto 0, 0 por dois caminhos diferentes, e o limite é diferente, o limite geral não existe. Tá? Então podemos testar um caminho, por exemplo. Quanto que é o limite dessa função aqui por um caminho específico? Por exemplo, quando o x tende a 0 e o y não tende a 0. O y é 0. Tá? Então estamos aqui, estamos se aproximando do ponto 0, 0 pela reta y igual a 0. Que é essa reta aqui. A reta y igual a 0 é a reta que coincide com o eixo x. Então, pela reta y igual a 0, será que o limite existe? Ou não existe? Então, quando y é igual a 0, o numerador fica mais simples. Tá? Aqui nós temos um errinho de digitação, pode ignorar. Quando y é 0, o numerador se reduz a x à quarta. O denominador, x ao quadrado. O y aqui é 0. Tá? Podemos simplificar, ainda ficamos com x ao quadrado no numerador, e o x tende a 0. E essa expressão, então, tende a 0. Se x tende a 0, x ao quadrado tende a 0. O limite por esse caminho existe e é 0. Posso concluir que o limite geral existe e é 0? Não. Aqui é só uma possibilidade. Se o limite existir, eu tenho um candidato. Eu acho que é 0, mas isso aqui não garante que o limite geral existe. Eu posso fazer o limite por outro caminho e mostrar que é 0? Se você fizer o limite por outro caminho e mostrar que é 0, não é suficiente para mostrar que o limite geral existe. Porque dois caminhos não são todos. Existe uma infinidade de caminhos aqui que passam na origem. Não tem como esgotar todos eles. Mas se eu mostrar um limite por outro caminho, né, e ser diferente de 0, aí é sim suficiente para mostrar que o limite... Se mostrar que o limite não existe. Tá? Então, fazer cálculo por dois caminhos com o mesmo resultado não é suficiente para mostrar que o limite existe. Mas fazer o cálculo por dois caminhos distintos e o resultado forem diferentes, aí sim é suficiente para mostrar que o limite não existe. Tá? Então eu posso fazer x igual a 0, y igual a 0, identidade, posso tomar qualquer caminho aqui. E se eu fizer aqui y igual a x, todos os caminhos que eu tomo, você pode fazer isso com mais calma e vai verificar que dá sempre 0. Mas você pode fazer por 100 caminhos, todos iguais a 0. Ainda assim não é suficiente para mostrar que o limite existe. Mas eu começo a desconfiar que o limite existe. Então qual é o procedimento? Outros meios para provar que o limite existe. Um deles é passar para a coordenada polar, para coordenadas polares, e o outro é fatorar de forma conveniente. Por exemplo, se eu pegar aqui o limite
limite original lá e fatorar dessa forma, ó, x ao quadrado vezes x ao quadrado sobre aquele denominador menos y ao quadrado vezes y ao quadrado sobre o denominador. A soma dessas duas parcelas aqui é calcular esse problema, é equivalente a calcular aquele problema original. Observa aí, vê se eu fatorei. Eu só quebrei em duas frações e fatorei um pouquinho. Tá? Se eu multiplicar aqui, ó, x2 vezes x2, x à quarta. Se eu multiplicar aqui y ao quadrado vezes y ao quadrado, y à quarta. O denominador é o mesmo. Por que que eu fatorei dessa maneira? Qual é a conveniência dessa forma aqui? É a seguinte, estou pensando já no teorema que garante que quando eu tenho um produto onde um dos termos vai para zero, que é o caso aqui, ó, o primeiro termo de ambas as parcelas tendem a zero. E o segundo fator, tá, é uma função limitada. Eu consigo calcular a imagem dessa função aqui. Por exemplo, o expoente é par, os coeficientes são positivos, não importa o par xy que você jogue aqui, o valor é sempre maior ou igual a zero. Isso aqui vai ser mínimo quando x for zero. Não tem como essa expressão aqui dar um número negativo, percebe? Então a imagem dessa função aqui é sempre maior do que zero. Maior ou igual a zero. Sempre de zero em diante. E o limite máximo? Se o y aqui for zero, se você retirar essa parcela aqui, ó, isso aqui for zero, essa razão dá 1. E se isso aqui não for zero, percebe que o denominador vai ser maior que o numerador? E nesse caso a razão é menor do que 1. Então essa razão aqui no máximo é 1. Essa expressão aqui você pode tomar qualquer valor de xy. Tá? Essa expressão no máximo vai valer 1. Ou seja, a imagem dela é um intervalo fechado entre 0 e 1. Ela é uma função limitada. Tá? Da mesma forma essa aqui. A imagem dessa expressão aqui também é uma função limitada. A imagem dessa função é uma função limitada, porque a imagem dela é um intervalo de 0 a 1. Tá? Se o y for 0, ela é 0. E se o x for 0, essa expressão aqui... Ah, não, aqui muda um pouquinho, né? Se o x for 0, essa razão aqui é meio. E se o x não for 0, essa razão aqui vai ser menor ainda do que meio. Tá? Porque o denominador ainda vai ser maior do que o denominador anterior. Então a razão vai ser menor do que meio. Tá? Pode ser aqui de 0 a 1 milhão. Né? A questão é ter limites constantes na imagem. Então a função limitada vezes uma que vai para 0, vai para 0. Aqui é a mesma coisa. Uma função limitada vezes uma que vai para 0. O limite vai para 0. Então aqui é 0, próximo de 0, menos próximo de 0. Então o limite existe e é 0. Tá? Se eu resolver por esse jeito, a minha análise não foi considerando um caminho específico. Então ela vai por todos os caminhos. Então com isso mostramos que o limite existe e é 0. Tá? Então está feita aí a questão 9. Vamos passar para a seguinte. Outra questão, essa aqui, ó, a questão 21. Nessa mesma seção, 14.2, do Sturt, volume 2, sétima edição. Só que a diferença é que agora nós temos uma função com 3 variáveis. O limite natural de uma função com 3 variáveis é o R3. Essa expressão aqui não existe em todo o R3. Ela não existe no ponto 000, que é o ponto que anula o denominador. Ela existe em qualquer outro trio, XYZ, exceto no ponto 000. E a pergunta é exatamente em cima desse caso aqui. Essa função não existe no ponto 000, mas posso me aproximar do ponto 000 por vários caminhos. E agora eu estou no R3. Aliás, eu posso me aproximar do ponto 000 por infinitos caminhos. A origem aqui. Pode ser por uma reta, pode ser por uma espiral, uma hélice, uma mola, qualquer caminho. Tá? Existe uma infinidade de trajetórias que passam na origem. É impossível esgotar todas elas, calcular um limite para cada caso específico e mostrar que todos são iguais.
Mas se eu mostrar dois caminhos específicos com resultados diferentes, eu mostro que o limite não existe. Bom, então eu vou fazer por um caminho, a princípio, só para eu ter um palpite. Um caminho aqui qualquer. Por exemplo, eu quero me referir ao caminho, aqui o eixo X, Y e o eixo Z. Quero me referir ao caminho do eixo Z, por exemplo. Quero me aproximar da origem pelo eixo Z, assim. Tanto faz, por cima ou por baixo. Como me referir a esse caminho? Só você fazer o x igual a zero. Se eu tomar os pontos que tem x igual a zero, eu estou em cima do plano YZ. E, ao mesmo tempo, fazer y igual a zero. Eu estou em cima do plano. Tá? Se eu fizer o plano x igual a zero, eu estou aqui. Esse é o plano x igual a zero. Se eu pegar o plano y igual a zero, eu estou aqui. Esse é o plano y igual a zero. Se eu pegar ao mesmo tempo pontos que pertencem ao plano x igual a zero e y igual a zero, são pontos que estão em cima do eixo z. Então, para você se referir a uma trajetória no R3, a uma linha no R3, você precisa de duas equações. Tá? Então, não é só uma equação, são duas equações que irão definir, né, a trajetória. Então, quando eu faço x igual a zero e y igual a zero, nesse momento eu estou em cima do eixo z. Claro, eu quero fazer o eixo z, pontos, né, que tem o componente z tendendo a zero. Nesse cenário, o meu numerador fica mais simples. Se o x é zero e o y é zero, zero aqui, zero aqui, zero aqui. O numerador é zero. E o denominador é z à quarta. Tá? Por mais que o z tende a zero, o numerador não tende a zero. Isso aqui é zero e faz toda a diferença. Zero dividido por qualquer coisa é zero. Então o limite por esse caminho, pelo eixo z, existe e é zero. Tá? Agora, se eu conseguir tomar um outro caminho que tem um resultado diferente de zero, eu mostro que o limite não existe. A ideia aqui, posso tomar o caminho que eu quiser, mas, né, um dos fortes candidatos né, provável de ser diferente de zero é quando você torna a parte literal aqui todas iguais. Então, quando eu faço aqui, ó, x igual a z ao quadrado, y igual a z ao quadrado. Deixa eu mexer na página. Voltando. Então, quando eu faço x igual a z ao quadrado, y igual a z ao quadrado, algebricamente, a minha inspiração aqui é tornar essas partes, esses polinômios aqui, com a mesma parte literal. Se eu fizer x igual a z ao quadrado, como x está ao quadrado, fica z ao quadrado, vai ficar z à quarta, semelhante a esse. Da mesma forma aqui. Então, a minha inspiração aqui é tornar as parcelas com partes literais iguais. Tá? Então, isso aqui, duas equações, a interseção de duas equações no R3 define uma linha. Cada equação aqui é uma superfície. A interseção de duas superfícies é uma linha, é uma trajetória. Tá bom? E aqui o Z ele tende a zero. Tá? Aqui está tendendo a zero. Nesse caso, como fica o numerador? Se o x é z ao quadrado, tá? Aqui, e o y também. Aqui é z ao quadrado vezes z ao quadrado. Z à quarta, segunda parcela. Z ao quadrado vezes z ao quadrado, z à quarta. Terceira parcela. Z ao quadrado vezes z ao quadrado, z à quarta. Da mesma forma aqui. Z à quarta, mais z à quarta, mais z à quarta. A expressão é a mesma, então essa razão é 1. Ou seja, o limite por esse caminho existe e é zero. O limite por esse outro caminho, existe e é zero. O limite por esse outro caminho existe e é 1. Dois caminhos distintos com resultados diferentes. Posso concluir que o limite geral existe ou não existe? Posso concluir que o limite geral não existe. Por quê? Porque eu tomei dois caminhos e encontrei resultados diferentes. Tá? Então, tá aí mais um exercício.
Vamos para o próximo. Esse exercício é da 14.4, tá? Do bloquinho do Sturt volume 2. Esse bloquinho aqui do 11 ao 16. Vamos fazer o exercício 11, que pede o seguinte: explique por que a função é diferenciável no ponto e a seguir encontre a linearização da função naquele ponto. Tá? Então, uma função com uma variável, ela pode ser linearizada pela reta tangente. Uma função com duas variáveis, ela pode ser aproximada pelo plano tangente. Tá? Uma função com três ou mais variáveis pode ser aproximada por uma expressão semelhante à reta tangente ou plano tangente, só que com mais componentes, que é o que a gente chama de melhor aproximação linear, ou linearização. Tá? Então, o termo genérico para reta tangente, plano tangente, é melhor aproximação linear. É uma aproximação linear, o Sturt que chama de linearização. Então, essa função aqui é uma função com duas variáveis. O gráfico de uma função com duas variáveis é uma superfície, seja ela qual for. Tá? Isso aqui não é uma superfície dessas quádricas, né, dessas cilíndricas que a gente sabe fazer manualmente, mas a gente pode jogar no aplicativo e analisar o gráfico dela, tá? Por exemplo, no GeoGebra 3D, e ver como é o comportamento dela em torno do ponto 2, 3. E ver se ela é uma superfície suave, se ela não tem quina. Se ela tiver uma quina, na quina não tem plano tangente. Não tem como linearizar ela naquele ponto, na região daquele ponto. Tá bom? Então, como é que a gente verifica isso? Como é que eu verifico se uma função é diferenciável? A primeira coisa é analisar a continuidade. Se a minha função naquele ponto ela é contínua, ela pode ser diferenciável ou não. Mas se uma função naquele ponto não for contínua, eu já sei de imediato que ela não é diferenciável. Tá? Então, será que f é contínua? Como é que eu verifico se ela é contínua? Então, minha primeira análise aqui é verificar a continuidade. Dessa função no ponto 2, 3. Aí estamos analisando. Bom, como é que eu verifico se minha função é contínua nesse ponto? Primeira coisa, uma função é contínua se tem imagem. E a função f tem imagem no ponto 2, 3? Só você substituir. No caso ali é 1, o x vale 2, ln de x vezes y, no caso aqui 6, menos 5. Então aqui temos 6 menos 5 é 1. O ln de 1 é quanto? ln é o expoente. Qual é o expoente de e que dá 1? O expoente de e que dá 1 é 0. Então isso aqui vale 0. Tá? 0 vezes 2 é 0. Então a imagem disso aqui tudo é 1. Tá? Isso aqui é 0. Então, tem imagem e a imagem é 1. Ok. Se não tivesse imagem, já sei que não é contínuo, mas tem imagem. Tá? Não é suficiente para mostrar a continuidade. Vou calcular o limite. Tem limite? Limite, quando eu me aproximo do ponto 2, 3, dessa expressão. Vou deixar indicado aqui, tá? Percebe que o ponto 2, 3 eu já calculei a imagem. O limite aqui vai ser algo parecido com isso, tá? Isso aqui é 1, isso aqui vai para 2, aqui vai para 6. A diferença é que isso aqui tende a 1. Então, ln tende ao ln de 1, ou seja, tende a 0. Tá? Então, o limite disso aqui é 1. Essa função ela não tem problema nenhum no ponto 2, 3. Então, o cálculo do limite é imediato também, é só substituir. Ou seja, tem imagem no ponto 2, 3 e tem limite. E claro, já dá para observar aqui que o limite dessa função, quando eu me aproximo do ponto 2, 3, tá? Quando eu me aproximo do ponto 2, 3,
é igual à imagem no ponto 2, 3. Ou seja, ela é contínua naquele ponto. Se não fosse contínua, tá? Se a questão 1 aqui, a condição 1, não fosse satisfeita, ou a 2, se não tivesse imagem, não existisse limite, ou não fossem diferentes, não seria contínua e logo não seria diferenciável. Mas tudo isso é cumprido, ou seja, ela é contínua. Então pode ser diferenciado ou não. Tá? Então vamos ter que calcular agora as derivadas parciais. Vamos calcular as derivadas parciais dessa função. Então vamos lá. Vou calcular a derivada parcial dela com relação a x, a princípio. Tá? Deixa eu anotar ela aqui, para a gente fazer mais embaixo. Ali é 1 mais x, ln de xy menos 5. Eu posso marcar aqui também, né? Só um minutinho. Para a gente não perder a expressão. A expressão é essa aqui. Vou calcular as derivadas parciais dessa função. Então, a derivada parcial dela com relação a x. A derivada de 1 é 0. Aqui a derivada do produto. Tá? A derivada primeira é 1, vezes a segunda sem derivar. Então, aqui eu tenho a derivada parcial com relação a x e a derivada parcial com relação a y. A derivada de 1 aqui é 0. Aqui é só repetir o x. Esqueci. A derivada do produto aqui. Deixa eu apagar. Voltando, a derivada parcial de f com relação a x. A derivada da primeira parcela é 0. Aqui, derivada do produto. Temos dois fatores. A derivada da primeira função é 1, vezes a segunda sem derivar. Mais a primeira sem derivar, vezes a derivada da segunda, com relação a x. A derivada do ln de qualquer coisa é o inverso dessa qualquer coisa, vezes a derivada dessa qualquer coisa, já com a regra da cadeia indicada. Então, aqui a derivada do ln de qualquer coisa é o inverso dessa qualquer coisa, vezes a derivada dessa qualquer coisa, o que está aqui dentro, com relação a x. A derivada de 5 é 0, derivada de uma constante vezes x é a própria constante, nesse caso é y. Aqui temos a derivada parcial de f com relação a xy. Essa função aqui é a derivada parcial de f com relação a x, que é uma função em xy, a genérica. No ponto 2, 3, ela existe. Se eu fizer o x igual a 2 e o y igual a 3. Aqui nós já vimos, dá 6, 6 menos 5 é 1, a ln de 1 é 0. Então a primeira parcela é 0. E a segunda parcela? Aqui é 6 menos 5 é 1. Então o que vai restar aqui é x vezes y. Então esse resultado existe e é 6. Tá? Se porventura nesse ponto não existisse derivada parcial, poderia falar que ela não é diferenciável. Tá? Aqui no caso com relação a x. Eu posso fazer a mesma coisa com relação a y. Derivada parcial dessa expressão aqui com relação a y dá 0. Agora sim, repete o x. Derivado do ln de qualquer coisa é o inverso dessa qualquer coisa. Regra da cadeia. Vezes derivada da função que está dentro. Agora com relação a y, que é x. Tá? Essa aqui é a derivada parcial de f com relação a y genérica. Em particular, no ponto 2, 3, ela vale quanto? 2 vezes 3, 6, menos 5 é 1. Isso aqui dá 1. E aqui é x vezes x. Então aqui é 4. Então a derivada parcial de f com relação a y também existe no ponto 2, 3. Se não existisse, seria suficiente para dizer que ela não existe. Tá? Mas existe, que ela não é diferenciável. Mas ela existe, então não posso dizer que ela não é diferenciável. Tá? Então a ideia é a seguinte: se a minha função não for contínua, ela não é diferenciável. Se ela não possuísse derivadas parciais no ponto, ela não seria diferenciável. Mas essa função, no caso aqui, ela
é contínua e ela possui derivadas parciais no ponto. Então ela tem tudo para ser diferenciável, mas ainda não é suficiente. Para ver se realmente ela é diferenciável, eu preciso mostrar que as derivadas parciais são contínuas no ponto 2, 3. Tá? Então, como eu já calculei aqui as derivadas parciais, ó, aqui eu tenho a expressão genérica, a derivada parcial de f com relação a x e a derivada parcial de f com relação a y. Tá? Aqui tem essa também, né? Tudo isso aqui. Percebe que essa função aqui, no ponto 2, 3, tem imagem? As duas possuem imagem. Se fosse para calcular o limite também iria, no ponto 2, 3, também iria existir, sem problema. E, respectivamente, o limite seria igual a 6 e 4. Ou seja, as duas derivadas parciais irão cumprir o que a função original cumpriu aqui em cima. Aqui eu fiz passo a passo, tá? A função original, ela existe no ponto, ela possui limite e o limite é igual à imagem. Então a função original é contínua. Você vai refazer isso para essas duas derivadas parciais. Ou se tiver claro para você, nem precisa refazer. Tá? Olhando aqui a expressão, ó, eu já vi que no ponto 2, 3 tem imagem. O limite vai ser imediato e vai ser igual a 6 nesse caso, igual a 4 nesse caso. Ou seja, as derivadas parciais também são funções contínuas. Então a gente fala que a função original é de classe C1. Se a minha função tem derivadas primeiras contínuas, ela é denominada de função classe C1. Se ela é de classe C1, então ela é diferenciável. Essa é a maneira de mostrar que ela é diferenciável. Nessa explicação, então, eu falei duas maneiras de mostrar que não é diferenciável. Quando ela não é contínua, não é diferenciável. Se desse algum problema aqui nas derivadas parciais no ponto, se não possuísse derivadas parciais no ponto, ela não seria diferenciável. E uma maneira de mostrar que ela é diferenciável, que é isso aqui, mostrando que ela é de classe C1. Como é que você mostra que uma função é de classe C1? Quando você mostra que as derivadas parciais de primeira ordem também são contínuas, assim como a original. A função original é contínua e as duas derivadas de primeira ordem são contínuas. Então ela é de classe C1. Logo, ela é diferenciável. Ou seja, na vizinhança desse ponto, ela é uma superfície suave. Eu não estou vendo o gráfico, mas por esses cálculos eu tenho respaldo para dizer que na vizinhança desse ponto ela é uma superfície suave. Logo, tem linearização. Logo, tem plano tangente. Tá? Então é você agora escrever a equação do plano tangente. Então, linearização é o termo genérico para plano tangente, reta tangente, mas para funções com 3 ou mais variáveis, a gente usa o termo linearização, ou melhor, aproximação linear. Tá? Então, a equação do plano tangente, você pode fazer de várias maneiras. Primeira maneira, essa aqui, ó. Equação do plano tangente, z menos z0, coeficiente angular, no caso aqui a derivada parcial na direção de x, não é isso? Vezes x menos x0, coeficiente angular na direção de y, que é a derivada parcial de f com relação a y, e o delta y. Então temos aqui uma forma, né, do plano tangente. O ponto que nós queremos é o ponto x igual a 2, então já temos aqui o x0, y igual a 3, já temos o y0. As derivadas, o z0 é a imagem no ponto, que eu acho que já calculamos lá em cima, né? O z0 é a imagem da função no ponto 2, 3, no caso. Olha aqui, ó. Quando x é igual a 2 e o y é igual a 3, o z associado é igual a 1. Então, o z0, nesse caso, é 1. Tá? Opa. O z0 é 1. Então, o ponto de tangência é o ponto 2, 3 e z igual a 1. As derivadas parciais no ponto nós já calculamos. Vimos agora há pouco, que é 6 e 4. Tá? Olha aqui em cima. 6 e 4. Então já está a equação do plano aqui. Só você agora dar uma simplificada. Tá bom? Aqui é 6x menos 12, 4y menos 12, c aqui de forma equivalente mais 1. Então nós temos z igual a 6x
mais 4y, aqui menos 12, menos 24, menos 23. É a equação do plano. Posso escrever assim ou escrever assim, 6x mais 4y menos z igual a 23. Tá? Uma forma geral aqui. Então, temos aí a linearização. Ou seja, na vizinhança do ponto 2, 3, você pode trocar a função original pela equação do plano tangente, que você vai ter uma boa aproximação, tá? Vai ter valores aproximados. Essa é a linearização da função no ponto dado.